Mas nessa série sobre Aviva, é sobre avivar, avivamento. Avivamento é um termo que nós usamos, nós do nosso círculo evangélico, que é um despertar do Espírito Santo para um grupo de pessoas. Não é para uma pessoa, mas para um grupo de pessoas. Alguns estudiosos acham que avivamento deve ser usado quando é para uma região ou por uma cidade. Eu respeito esse pessoal que acha que avivamento deve ser usado para quando é um avivamento nacional ou pelo menos numa cidade local, mas também a Bíblia nos mostra de avivamentos em pequenos grupos de pessoas. Na casa de Cornélio, era um pequeno grupo de pessoas. Paulo, com alguns irmãos que veio de Éfeso, que ele orou, estendeu a mão, eles foram batizados com o Espírito Santo, também era um grupo pequeno de pessoas. Mesmo o Pentecostes, que era o início, era só 120 pessoas. Então, mas, quando as pessoas falam isso, eles falam de grandes avivamentos da história. A história tem grandes avivamentos, extraordinários avivamentos, que aconteceram em cidades, em países. O nosso Brasil ainda não teve o privilégio de passar por um avivamento. E nós devemos orar para termos um avivamento nacional que possa mudar a nossa nação de patamar. Mas aqui na nossa série nós vamos falar de avivamento aqui, mais local, mais entre nós, porque é o que nós podemos agora controlar. Mas crer que Deus pode nos dar um despertamento coletivo, mas o que podemos fazer é preparar o terreno, porque não temos como dizer, esse mês de outubro nós vamos falar de avivamento, então no mês de outubro vai ter um derramado do Espírito Santo. Eu não sei, porque eu não controlo o Espírito Santo, ninguém controla o Espírito Santo. Eu espero, mas eu não sei dizer. Mas eu sei que eu posso fazer é preparar o terreno para que o Espírito Santo se derrame no nosso meio. Preparar o terreno, porque a semente é o Espírito Santo. A semente é a palavra de Deus. Nós só precisamos preparar o terreno. Nessa preparação do terreno, eu quero falar de uma parábola muito conhecida, mas vai nos ajudar a entender que como podemos preparar esse terreno, como podemos nos sensibilizar, nos aproximar de Deus e qual é a forma errada de se aproximar de Deus. É nisso que nós vamos já tentar aprender um pouco mais nessa parábola, que é colocado no título como a parábola do filho pródigo, um título errado, porque não é uma história de um filho, é uma história de 2 filhos, mas se usa normalmente para as pessoas conhecer a parábola do filho pródigo. E eu quero te convidar a estar em Lucas capítulo 15, a partir do verso 1, eu brinquei que pela manhã quando eu preguei, que nós vamos fazer uma campanha para até o aniversário da igreja ter algumas televisões, para eu parar de ficar, que agora está aumentando a tela, né? Cada dia, daqui a pouco estou na escada ali, né? Eu aumento um pouquinho, mas vamos lá. Mas fica fácil agora para todo mundo ler, até o pessoal de lá atrás agora, né, pode ler o nosso texto. Lucas capítulo 15, verso 1, verso 3, diz o seguinte: aproximou-se Jesus, todos os publicanos e pecadores, para ouvir. Os fariseus e escribas murmuravam, dizendo: esse recebe pecadores e come com eles. Então, Jesus lhe contou essa parábola. É importante ver que, para você entender a parábola, qualquer parábola de Jesus, você tem que entender para quem ele está falando a parábola. Veja que ele está falando a parábola para publicanos e pecadores, fariseus e escribas. 2 grupos completamente diferentes, polarizados. Primeiro, pecadores. Pessoas, sem nem dizer, pecadores, vivia na farra, na bagunça, no pecado. E os publicanos, eram os cobradores de impostos, eram considerados pelos judeus como traidores. Traidores porque eles trabalhavam para o Império Romano, explorando os outros judeus, então era considerado também pecador e traidor. Por outro lado, tinha os fariseus e os escribas, que eram os religiosos, eram os tementes a Deus, eram que cumpria a lei. Os fariseus, eles oravam
3 vezes ao dia, jejuavam 1 vez por semana, davam o dízimo fielmente e iam todo sábado no templo. Então eles eram religiosos, devotos, respeitados, viviam moralmente de forma correta, e os escribas igualmente. Então ele conta uma parábola. Na verdade, quando ele diz, lhe contou essa parábola, 3 parábolas, mas vou falar só da última parábola, que vai aqui, que diz, Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos, o mais novo deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu por uma terra distante, e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. Arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos servos: traga depressa a melhor roupa e vistam nele. Põe um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e mate o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou e, por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu, mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com meus amigos. Mas quando veio esse filho que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Aqui está Jesus contando essa parábola, muito conhecida, mas às vezes pouco compreendida até no meio da igreja. Difícil de compreender para muitos, porque nós temos que ver o contexto daquela região, daquela época, para entender exatamente o que Cristo quis dizer. E eu vou tentar aqui explicar da forma mais simples que eu consigo, para você entender o que Cristo quis dizer e por que essa parábola vai nos ajudar a criar esse terreno para o Espírito Santo avivar os nossos corações. Você pode dar uma olhada e vou falar os personagens da parábola e o que elas significam diante daquela cultura. Primeiro, o pai. Está lá o pai, que significa Deus, ou é a ilustração de Deus. Essa é a parte fácil, não é?
O filho mais novo representa os pecadores e publicanos. Lembra que eu falei que tem dois grupos, pecadores e publicanos, e fariseus e escribas? O filho mais novo é o símbolo dos pecadores e os publicanos. E eles entenderam isso na hora que estava Jesus falando. O filho mais velho são os fariseus e os escribas. O banquete é o céu, a salvação. Essas aqui são os personagens e seus significados dessa parábola. Para você entender, você precisa saber o significado de cada personagem. Então, vamos lá para a gente não se perder. O pai é Deus, o filho mais novo, os pecadores e publicanos, o filho mais velho, os fariseus e os escribas, e o banquete é o céu. Vamos começar falando, e a parábola tem duas partes, a parte do filho mais novo e a parte do filho mais velho. Vamos falar da parte do filho mais novo, que é a primeira parte da parábola. O caminho do filho mais novo, o caminho mau que parece bom, o caminho do sofrimento visível. Preste atenção. O caminho do filho mais novo é o caminho mau que parece bom. É o caminho do sofrimento visível. Agora, deixa eu explicar isso. O caminho mau que parece bom. Lembra da parábola? Está aqui o filho mais novo. E esse filho mais novo, na parábola, ele estava na casa do pai. Ele tinha intimidade com o pai, ou seja, tinha intimidade com Deus. Mas ele tinha um desejo no coração, que era muito forte dentro dele. Ele queria sair da casa do pai, ele queria sair de perto do pai, porque sabia que o pai não ia permitir ele praticar alguns atos que ele queria praticar. Ele queria sair dali, queria se afastar, ele queria viver sua vida, ele queria experimentar as coisas, ele queria viver naquilo que o pai acha que é pecado. Aquilo que as pessoas que frequentam a casa do pai acham que é errado. Mas ele queria viver esse tipo de vida. E assim ele fez. E ele fez algo ousado. Ele foi até o pai e falou para o pai: pai, quero ir embora. Não quero mais ficar aqui. Não quero mais ficar perto de você. Mas eu quero a minha parte da herança. Naquela cultura, como na nossa cultura hoje, olha que não mudou muito de 2000 anos depois. Naquela cultura e na nossa, o pai não dá herança para o filho vivo. O filho recebe a herança depois que o pai morre. Porque o que significa dar herança para um filho quando o pai está vivo? Significa que eu vou vender minhas coisas para dar parte dele. Você já pensou? Você aí que tem uma casa própria e um filho chega para você e diz: me dá minha parte da herança, vende a casa, pega a minha parte, dá para mim, volta para viver de aluguel. Seria isso hoje. O que você faria com um filho desse? Você daria? Ou você mandava ele catar coquinho? Você mandava ele catar coquinho. E naquela cultura, já deu um espanto a parábola, porque o pai deu a parte da herança. De alguma forma ele vendeu e deu a parte para o filho mais novo. A parte do filho mais novo é menor que a parte do filho mais velho naquela cultura. O filho mais velho tinha quase o dobro da herança do filho mais novo. Mas ainda era uma parte. E ele deu. Agora imagine o filho mais velho. Ele vendeu. O pai vendeu, pegou a parte que seria do filho mais novo quando ele morreu e deu para ele. Talvez o filho mais velho falava: pelo menos vai sumir da minha vista, vai embora. Mas o filho mais novo, com aquela ansiedade, aquela vontade de viver as suas próprias experiências, viver as suas próprias emoções, ele saiu, irmão, saiu e gastou dinheiro, foi para a farra, experimentou tudo. Eu assino o jornal O Globo online.
mas assino por saudosismo. Não assino. Eu assino por saudosismo. Assino para ler alguma coisa da minha terra que não é mais minha terra, porque minha terra agora é o Espírito Santo há muito tempo. Eu moro mais tempo aqui que no Rio de Janeiro. Mas por saudosismo porque meu pai todo domingo comprava o jornal O Globo e a gente lia e discutia junto as notícias, eu e meu pai, a gente discutia as notícias do futebol e da política, e assim era uma forma de meu pai achar que eu estava me informando e me dar o prazer da leitura. E por saudosismo, talvez lá no meu inconsciente, talvez na minha cabeça, de alguma forma, eu estou lembrando do meu pai, lendo os domingos, eu assino e eu só vejo no domingo, no online. Mas quando eu estava online, no meu tablet, vendo o jornal o Globo, tem uma parte lá, uma revista que chama Ela, dentro do jornal. E aí uma atriz estava dando uma entrevista, e ela falando de forma orgulhosa: experimentei de tudo, todas as drogas, todas as formas de sexo, tudo que me pode me oferecer, eu não desprezei, e isso tem sido uma experiência para a minha vida. Aí eu pensei, muito bonito no jornal, mas na vida deve estar horrível. Até porque a foto dela está magra, rapaz, toda acabada. Mas assim esse espírito que às vezes tem o filho mais novo, ele quer experimentar, ele quer ver, ele quer ter sua própria experiência, e naquele afã, ele sai e vai ter, porque aquilo parece um caminho bom para ele, mas aquele caminho bom, na verdade, é um caminho mau. Mas ele acha que é o melhor caminho, para ele é o melhor caminho, para ele é um caminho bom. Eu quero deixar aqui essa frase para você entender o conceito desse filho mais novo, que diz o seguinte: não importa o que Deus pensa, o que a Bíblia diz, o que meus pais aconselham, só importa o que eu e meus amigos achamos. Esse é o conceito do filho mais novo. Não importa o que Deus diz, Bíblia diz, que Bíblia? Que pastor fala? E se é jovem, o que meus pais dizem? Não importa se é adulto o que minha esposa falou, o que a sociedade diz, não importa isso. Importa o que eu acho, e importa aquilo que meus amigos mais íntimos acham. Sim, porque ninguém é uma ilha. As pessoas precisam de algum tipo de referência, mesmo a ruim. E ele acaba tendo referência ruim dos mais íntimos, porque os mais íntimos dizem para ele: está certo, faz isso, é isso mesmo, vai lá, experimenta. Como todos, ou a maioria dos jovens de onde eu vim, também fui induzido por alguns falsos amigos a usar droga. Já fui induzido por alguns amigos quando eu era jovem, dizendo: olha, quer ganhar dinheiro fácil? Está arrumando aí uma quadrilha para roubar o cara do correio. E às vezes você se ilude e vai, porque acha que aquele caminho é bom. Só que depois vai ver que aquele caminho bom, na verdade, é um caminho mau. Aquele filho mais novo, ele foi para aquele caminho. O que aconteceu com ele? O dinheiro acabou. A situação ficou cada dia mais difícil, mais difícil, mais difícil, mais difícil. E quando ele viu, ele estava na lama. Não tinha nada, não tinha dinheiro. E Jesus, ele é muito sábio nessa parábola, porque ele quer chocar as pessoas que estão ouvindo. E quando falou que aquele jovem, filho mais novo, ele chegou num patamar de sofrimento que ele foi trabalhar para estrangeiros. Uma das humilhações para um judeu é trabalhar para um não-judeu. E como é que eu sei que ele trabalhou para um não-judeu? Porque judeu não cuida de porcos. Judeu nem come carne de porco até hoje, não come carne de porco. É um animal impuro.
Judeu não chega perto de carne de porco. E ali está trabalhando para o estrangeiro, porque judeu não usa nada de porco. E ele estava naquela situação que ele trabalhava no meio da lama com os porcos e comia as comidas dos porcos. No meio de tanto sofrimento, tanta dor, ele cai em si. O sofrimento fez ele cair em si e falar: o que eu estou fazendo? Esse caminho que eu achava que é bom, esse caminho é horrível. Não é que meu pai estava certo, não é que meus amigos ali da minha casa estavam certos, não é que aquelas pessoas mais experientes estavam certas, não é que os meus amigos, muito amigos, porque agora eu estou sozinho, estavam errados, e não é que eu também estou errado. E ele cai em si por causa do sofrimento e da dor que ele estava passando, e ele começa a ensaiar uma frase: como será eu com meu pai? Eu vou chegar no meu pai e falar: pai, pequei contra ti, não quero nem mais ser seu filho, basta para mim ser seu escravo ou um trabalhador qualquer. Eu não mereço, eu não tenho mais herança, eu gastei tudo. E ele ensaiou, tomou coragem e foi. E ao quase chegando na casa do pai dele, o pai dele o vê, sai correndo, abraça, e ele começa a falar: pai, pequei contra ti, não sou digno de nada, basta para mim ser o empregado seu, não quero nem entrar na casa. Mas o pai nem liga para o que ele está falando. O pai abraça, dá um beijo, grita para os empregados: meu filho voltou, pega a melhor roupa e dá para ele, porque também eles entendem que aquela roupa é a roupa do próprio pai, porque ele já tinha ido embora, não tem roupa nenhuma dele na casa. Pega a roupa do pai, pega meu anel, que o anel passa autoridade, ele agora tem autoridade, ele também tem meu poder, porque é isso que tem quando nós aceitamos a Cristo. Deus nos dá autoridade. Nós temos autoridade contra o diabo, nós temos autoridade para orar com pessoas. Deus nos delega a autoridade dele, que é o poder dele através de nós, é isso que está dizendo através do anel. E ele está aqui dizendo: olha que bom, ele voltou. O filho mais novo caiu em si por causa do sofrimento. E o que o pai fez? Um banquete. Lembra que o banquete é o céu, é a salvação. Agora ele está salvo. Na igreja, aqui dentro, é possível que tenha muitas pessoas, ou algumas pessoas, com o coração do filho mais novo. Aquela pessoa que está aqui agora na casa do pai, você está agora aqui na casa do pai, mas o seu coração não está aqui. O seu coração está longe do pai. A sua vontade é fazer tudo aquilo que o pai condena. E você vai relativizar tudo aquilo do pai. Você vai dizer que isso não é errado, não é pecado. E começa com pequenos questionamentos, simples. Como eu já sou um pouquinho experiente, para não dizer velho, como eu já tenho, daqui a pouco eu vou fazer 30 anos de ministério, eu já sei quando a pessoa já está querendo sair da casa do pai. Ele começa assim, começa com um questionamento simples, bobo, inofensivo. Ele começa perguntando para mim: pastor, posso ouvir música secular? É lógico que eu vou dizer: pode. Ah, tá, não é pecado não. Não. O que ele quer? Só ouvir música secular e, em vez em quando, vai ouvir um louvor. Em vez em quando, na igreja. Aí depois ele diz: pastor, beber é pecado? Não, embriagar é. Muito bom, então eu posso beber. Ele começa a beber, mas quando ele vê, às vezes se embriaga. Aí ele vai com outro questionamento que parece inofensivo: tem alguma coisa demais andar com meus amigos? Ou só vou andar com gente da igreja? Gente da igreja é chato. Não. Aí ele, quando ele vê, está na roda dos escarnecedores.
E assim começa. E assim ele vai. Eu estava ouvindo um pastor americano que falou que chegou uma irmã falar com ele e com o pai dela. E falou perto do pastor para não tomar um tapa do pai ou uma bronca do pai. E falou, o pastor vai dar uma aliviada. Fala assim, ó, pai, pastor, tudo bom? Eu não acho nada demais a pessoa fazer sexo antes do casamento. É a coisa mais normal do mundo. Eu não condeno. E o pai, que absurdo, mas eu não condeno. Aí o pastor, ela está dizendo o seguinte, que ela quer fazer ou já está fazendo. É só a senha. Ela só está falando de uma maneira mais amena que já está fazendo ou vai fazer. Só está preparando o teu coração. Porque é assim. É o coração do filho mais velho que olha para as coisas de Deus e diz, não é assim. Não é desse jeito. E ele não fica olhando para o que as pessoas estão dizendo. Ele quer, o seu coração quer ter essas experiências. Questiona as verdades de Deus e os conceitos do Pai. Aí ele vai, porque o Pai não obriga a ficar. O Pai não obriga ninguém a ficar. Ele vai. A parte boa, se é que existe, mas a parte boa, que Jesus está dizendo algo fantástico, algo extraordinário. Aqui existe para você que é pai, olha para você que é pai, eu vou te dar uma lição nessa parábola para você tentar não esquecer. Por que você tem que trazer seu filho na igreja de todo jeito, de toda forma? Enquanto é pequenininho, está debaixo da sua autoridade, traz para a igreja. Ah, mas dá trabalho, ele chora. Traz para a igreja. Vou te dar aqui uma lição nessa parábola. Jesus está dizendo, se um dia ele já frequentou a casa do Pai, o sofrimento pode trazer ele de volta. O seu filho sai, ele pode sair, mas ele vai estar na lama. E quando ele estiver na lama, comendo as alfarrobas do porco, ele vai olhar para tudo aquilo que ensinaram, porque a palavra de Deus diz, ensina o caminho à criança como deve andar, e mesmo depois que cresce, não esquece. Ele vai lembrar, o Espírito Santo vai lembrar, irmão, no meio daquela lama, no sofrimento, ele vai dizer, o que eu estou fazendo aqui, meu amigo? E é possível que a dor e o sofrimento traga seu filho de volta. Mas se ele não sabe nada da casa do Pai, o Espírito Santo só pode lembrar o que ele já estudou. Mas se ele não estudou nada, irmãos, não tem como o Espírito Santo fazer nada. E não fez porque você negligenciou como pai. Você é culpado do seu filho sair? Você é culpado do seu filho ir para as drogas? É culpado do seu filho beber? É culpado do seu filho fazer aquilo? Não, mas se você não educar nos caminhos do Senhor quando é criança, aí sim a culpa também é sua. O seu trabalho é educar seu filho no caminho do Senhor enquanto ele é criança. Quando ele chegar grande, ele vai ter suas próprias escolhas, mas creia que mesmo no meio da dor e do sofrimento, há uma chance para o seu filho voltar. Olha o filho mais novo, sofreu, dor. O que ele lembrou? Daquilo que ele aprendeu na casa do pai. No meio daquela dor, ele falou, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Talvez alguém com o coração do filho mais novo aqui está dizendo, então deixa eu ter minha experiência, deixa eu quebrar a cara, vai irmão, quebra a cara e vê se é bom. É muito melhor aprender sem quebrar a cara. Mas alguns esquecem essa lição preciosa. Mas o filho mais novo, quando chega, se arrepende, ele é abraçado, amado por Deus.
E assim termina a história do filho mais novo. Ele se arrependeu, entrou no banquete e na salvação do Senhor. Mas tem um segundo personagem, uma segunda parte dessa parábola, que é o filho mais velho. Olha o filho mais velho. Se lembra que eu falei do filho mais novo, que o sofrimento visível, todo mundo vê o sofrimento do filho mais novo, porque ele quebra a cara, fica na lama, vai nos porcos, todo mundo vê o sofrimento, todo mundo vê. Mas vamos falar da segunda parte? Essa é a parte que a maioria não fala, que é a parte do filho mais velho. O caminho bom, que na verdade é mau. Do outro, do filho mais novo, é o caminho mau que parece bom para ele. Mas aqui é o problema. É o caminho bom que na verdade é mau e as pessoas não percebem que é mau. É o sofrimento invisível. Olha aqui que eu vou usar aquilo que esse autor, que eu tenho lido muito, ele fala. Ele diz o seguinte sobre o filho mais velho. O conceito do filho mais velho. A barreira entre o filho mais velho e o pai não havia sido colocado pelo seu pecado, entre aspas, mas pelo orgulho decorrente de seu comportamento pautado pela moral. O que impede de participar do banquete do pai não é a sua iniquidade, mas a sua retidão. Vamos falar agora do filho mais velho, porque esse aqui que é difícil. Qual é o problema do filho mais velho? Ele está na casa do pai. Mas quando fica sabendo que está tendo um banquete, uma festa na casa do pai dele, ele fica impressionado e pergunta ao empregado: olha só, o que está acontecendo? Que farra é aquela lá? Que bagunça é essa? Música alta. Não está sabendo? Não, o que aconteceu? O seu irmão voltou. Voltou, e aí? Meu pai deu uma surra nele? Botou ele para correr? Não, seu pai fez uma festa. O seu pai trouxe ele de volta. O seu pai deu um anel e mandou pegar um cordeiro, um boi gordo. Quando fala gordo, é aquele melhor, o mais caro, aquele que só vai fazer em dias especiais. Voltou, e meu pai integrou ele. Está maluco, meu pai? Está louco? Eu quero que você entenda naquele conceito o que significa por filho mais velho a volta do filho mais novo. Se o pai restituiu o filho mais novo na casa, isso quer dizer que o pai deu autorização de ele ter de novo a parte da herança dele se o pai morrer. Sabe o que significa isso por filho mais velho? Espera aí, agora é a minha parte do meu dinheiro que ele vai tirar, vai ter. Porque ele já pegou a parte dele, já gastou tudo. Agora ele volta, tem direito de novo à parte dele. Só que a parte dele não tem mais parte dele. O que sobrou agora era a minha parte, que era tudo meu. Agora, o que era tudo meu, vai ser dele de novo. E sabe, eu que era para ter o dobro dele, vamos ter a mesma coisa, porque ele tem 2 vezes. Ele já gastou 1, vai ter de novo. Eu vou ter prejuízo financeiro com a volta dele. E aí agora meu pai faz uma festa, e o que é isso? Está doido? O que o filho mais velho diz? Não vou participar da festa, vou ficar aqui. Lembre-se, o banquete é o quê? Céu. Ele se recusa de ir para o céu. Por quê? Porque não aceitou o pai perdoar o filho mais novo. E não aceitou por quê? Só por causa do prejuízo? Não, olha a história. Mas o que acontece? O pai vai até o filho mais velho. O pai vai até o filho mais velho.
Na parábola, o pai foi atrás do filho mais novo quando ele saiu? Não. Mas foi atrás do filho mais velho. Do filho mais velho ele foi atrás, do filho mais novo não foi. Ele foi atrás do filho mais velho e falou: meu filho, por que você não entra? Entra aqui é o lugar da salvação, banquete, salvação, entra. Se você ficar aí fora vai se perder, condenado ao inferno, vem para cá. E o que diz o filho mais velho quando Deus fala vem? Quando o pai diz vem, ele diz não vou, e dá sermão no pai. Não vou, porque o Senhor perdoou, aceitou de volta o meu irmão. Que absurdo que o senhor fez. Ele gasta o dinheiro dele com as prostitutas, ele faz tudo errado, e o senhor aceita? O senhor aceita tudo? Isso é um absurdo. Não aceito isso. E por que ele não aceitou? Porque ele está dizendo para o pai: eu sou melhor do que o filho mais novo. Olha o que eu fiz, eu trabalho, eu fiz, aconteci, e o Senhor não me deu nada, nunca fez um banquete, nunca fez uma festa, nunca pegou um boi gordo e matou em minha homenagem. Eu merecia receber algo. Ele não, mas eu merecia. E o Senhor me deu o que eu merecia? Não. Qual era o problema do filho mais velho? Ele se achava bom demais. Ele se achava melhor do que o filho mais novo. Ele se achava tão bom, mas tão bom, que ele era capaz de dar uma bronca no pai, dizendo que o pai que estava errado. Dizendo que Deus estava errado. Ele não via nenhum pecado nele, e realmente, se você ouvir um fariseu, o problema do fariseu, que o fariseu não conseguia ver em si nenhum pecado, porque ele tinha uma vida moral reta. Ele orava 3 vezes ao dia, jejuava 1 vez por semana, estava sempre no templo toda semana, e também fazendo estudos bíblicos na sinagoga, como fosse uma célula, uma casa de paz. E além disso, dou o dízimo de tudo. Então eu tenho uma vida reta, moralmente reta. O que eu tenho de errado? O que eu faço de errado? Se você vê humanamente falando, nada. O que ele não entende, que Jesus não condena apenas nossos atos, Jesus também condena nossas intenções. Quando Jesus diz que eu não posso olhar para uma mulher com cobiça, ele está dizendo simples pensamento seu, cobiçando a mulher que não é sua, só essa intenção já é pecado. A intenção é pecado. O que ele está dizendo é que você não fica comigo por causa de mim, você fica comigo pelos benefícios que você vai ter de mim. Você está preocupado com os bens e não com a minha presença. E você se acha melhor do que o filho, meu filho mais novo. E você esquece que a salvação não é por mérito, é por graça. Não interessa o que você faça, nada faz você ser digno de salvação. E você faz tudo, você ora e faz tudo por um motivo só: para receber aquilo que eu posso te dar, e para controlar a sua vida, e tentar me controlar e me ganhar com seus atos de bondade ou de espiritualidade falsa. Para você entender, vou usar uma ilustração que, na época que estavam fazendo o Novo Testamento, se contava muito essa história no início da igreja. Tanto que foi discutido se deveria colocar na Bíblia essa história ou não. E aí eles decidiram que não, porque ninguém sabe quem escreveu, quem vai falar, vai entrar no livro de quem? De Mateus, de Marcos, de Paulo? Só é uma história que vai se passando de geração a geração, mas a gente não sabe exatamente quem criou, ou se é verdade ou não. Aí então eles não colocaram. Mas essa história existe nos livros.
que é Jesus e seus discípulos. Vou contar a história que não está na Bíblia, é uma história que os cristãos, os primeiros cristãos contavam, nos livros de história mais antigos deles. Jesus estava com seus discípulos e queria ensiná-lo algo sobre motivação. Aí Jesus chegou com seus 12 discípulos e falaram: por favor, pegue uma pedra por mim e carregue até eu falar, pare de carregar. E cada um dos discípulos pegou uma pedra. E aí Pedro pensou, ele falou para pegar uma pedra, não disse o tamanho da pedra. Então vou pegar uma pedra pequenininha e botar no bolso. Estou carregando uma pedra. E aí ele segurou, botou ali, na verdade não no bolso, numa sacola, que não tinha bolso naquela estante, botou uma sacolinha lá dele e botou a pedra. E começou, andou e ficou com a cara gozando os outros discípulos que estavam cada um carregando uma pedra lá. Aí chegou meio-dia, Jesus disse: bem, vamos almoçar? Cada um pega a sua pedra. E cada um pegou a pedra. Jesus falou: que vire pão. Pedro olhou o pãozinho dele. E Jesus diz: cada um come o seu pão, sem dividir o outro. E agora os discípulos estavam rindo da cara de Pedro, porque Pedro tinha um pãozinho pequenininho. Aí nessa hora, almoçou, descansou, chegou Jesus. Por favor, pegue outra pedra por mim. Aí Pedro: agora não. Agora não. Pedro pegou a maior pedra que tinha. Pedro, quase cansado, pegava e falava aquela pedra. Os outros pegaram a pedra normal, mas Pedro pegou a pedra e foi andando, andando, andando. E Pedro falando: o jantar não vejo a hora de chegar a hora do jantar. E chegou a hora do jantar, perto de um rio. Jesus falou: pegue a sua pedra. Aí Pedro: é agora, jogue no rio. Pedro: o quê? Joga no rio. E cada um jogou. E aí? Aí nada. O que vai ter? Nada. Você vai fazer o quê? Nada. Por que nada? Você entendeu o que eu falei as duas vezes? Pegue por mim. Você, Pedro, pegou por você. Na primeira vez, você pensou em você, a menor pedra. Na segunda vez, você pegou a maior, pensando em você, para eu transformar em pão. E eu falei, era por mim e não por você. Se quer me servir, sirva por mim e não por você. O filho mais velho servia a Deus por ele e não por Deus. Muitas pessoas vêm aqui na igreja, não é por Deus, é por você. É para Deus abençoar sua vida, é para Deus fazer um milagre, é para Deus curar, é para Deus resolver seus problemas, é por você, não é por Deus. Só que você não vê isso algo errado. Porque você se acha também bom demais. Você é uma pessoa boa, honesta, nunca matou ninguém, nunca roubou ninguém. Moralmente, você é uma pessoa respeitada para a sociedade. E como cristão, você é uma pessoa extraordinária. Está aqui na igreja no domingo. Enquanto tantos aí, filhos mais novos, estão aí na farra, você está na igreja, na casa do Pai. Sim, na casa do Pai, mas talvez não íntimo do Pai. Não pelo Pai, mas por você. Nessa hora, esse filho mais velho, ele sempre se acha melhor do que os outros. Ele olha as coisas erradas dos filhos mais novos, aqueles que vivem moralmente errado e critica, e está sempre criticando, falando. Normalmente, o filho mais velho tem dificuldade de perdoar as pessoas. Porque eu vou te falar algo sobre perdão. Vou te falar por que perdoar é difícil. E essa parábola também explica por que perdoar é difícil. Por que foi difícil para o filho mais velho perdoar o filho mais novo pela volta dele? Porque a pessoa que recebe perdão, irmãos,
A pessoa que errou com você, quando você perdoa, ela recebeu aquilo gratuitamente, é graça, ela não merecia, mas você perdoa a si mesmo. Ela merecia a sua vingança, ela merecia que você retribuísse com a mesma moeda, mas você não fez isso, você a perdoou, então foi por graça que você perdoou, e não por merecimento dela. Então, que preço pagou aquele que errou para receber o perdão? Nenhum, porque ele recebeu o perdão de graça. Mas aquele que foi ofendido, aquele que teve prejuízo, aquele que foi caluniado, aquele que foi prejudicado, quando ele perdoa, ele está pagando um alto preço. Quem perdoa paga um alto preço. Quem recebe o perdão, recebe de graça. Por isso que é difícil. Como é que eu vou dar de graça aquilo que para mim é um alto preço para uma pessoa que não merece? E é por isso que Jesus diz: entendeu o que eu fiz por você? Por isso que Jesus fala que eu não perdoo você se você não perdoar a pessoa, porque você não entendeu o que eu fiz, exatamente o que eu fiz. Quando eu te perdoo dos seus pecados, sabe o que você fez para eu perdoar você? Nada, foi gratuito, foi graça. Sabe o que eu paguei para perdoar o seu pecado? Eu dei minha vida. Eu paguei um alto preço para você ser perdoado. Você não recebeu nada, mas eu dei tudo. Quando você perdoa alguém, você vai entender o que eu fiz com você. A pessoa que te prejudicou, que te machucou, você vai perdoar de graça, gratuitamente. Ela vai receber de forma gratuita, mas você sabe o preço que foi para perdoar aquela pessoa. É um preço muito alto perdoar alguém. Porque você está perdoando quem não merece ser perdoado. Porque se merecesse, não te prejudicava. Você está perdoando por graça. A mesma graça que o Senhor usou para perdoar os seus pecados. E se você não entender isso, você nunca vai entender o que Cristo fez. E é por isso que Cristo, às vezes, permite pessoas te prejudicarem, te machucarem. Por que você permitiu? É para você entender o que eu fiz por você, está entendendo? Viu que não foi fácil? Viu que tem um preço a ser pago? Mas os filhos mais velhos não querem pagar esse preço. Não querem ter essa mesma graça que Deus tem com ele. Ele não quer esse preço, não quer pagar. O filho mais velho, ele tem dificuldade, porque, veja, o final da história do filho mais novo qual foi? Viveu no pecado, fez tudo errado, mas no final ele se arrependeu. E o filho mais velho? Qual o final dele? Jesus não termina a história. Jesus não diz que ele se arrependeu. Jesus não diz que ele foi para o banquete. Jesus não diz, Jesus deixa aberto. Porque ele estava falando para os fariseus, lembra? Os fariseus, os pecadores, os publicanos, eles se converteram. Zaqueu se converteu. Mateus se converteu, publicano. Grandes pecadores se converteu. Maria, que tinha 7 demônios, se converteu. Mas, e o fariseu? E os escribas? Cadê eles? Era isso que Jesus estava falando para eles. Eles estavam odiando, porque eles estavam entendendo o que Jesus estava falando. E se lembra que eu disse que o Deus foi atrás do filho mais velho? Por que Deus não foi atrás do filho mais novo? Para você entender por que Deus não foi atrás do filho mais novo, você tem que entender que antes dessa parábola, tem 2 parábolas antes. A parábola da ovelha perdida, aquela ovelha que saiu, tinha 100 ovelhas, foi uma, fugiu, ficou 99, ele foi atrás daquela 100ª ovelha. E a segunda parábola da dracma perdida, aquela moeda que se perdeu dentro de casa e a mulher foi atrás e achou. Ora, se Deus é o bom pastor que foi atrás da ovelha perdida, e se Deus também representa aquela mulher que procurou a moeda perdida quando ela se perdeu, por que Deus não foi atrás do filho mais novo e foi atrás do filho mais velho?
Porque naquela cultura, o filho mais velho tem que cuidar do filho mais novo. Naquela cultura, o filho mais velho tem que cuidar do filho mais novo. Naquela cultura, não era Deus que tinha que ir atrás do filho mais novo, era o filho mais velho que tinha que dizer: eu vou atrás dele. Eu vou atrás dele. Mas o filho mais novo se achava tão melhor do que o filho mais velho se achava tão melhor que o mais novo, que queria que o novo se ferrasse. Não queria nem que ele voltasse, muito mais ir atrás. Ele preferia ficar ali criticando o filho mais novo. Às vezes, nós agimos como um filho mais velho. Quando um filho mais novo sai da casa do pai e vai para o meio da lama, quem tem que ir atrás dele somos nós, irmãos, não é Deus. Somos nós que temos que ir atrás, amá-los, é nossa responsabilidade ir atrás dos nossos irmãos que se perderam, estão longe da casa do pai. Só que nós preferimos criticá-los, preferimos ficar aqui falando mal deles, e quando eles voltam, todo arrebentado, cheio de lama, quando chega na porta da igreja, nós, às vezes, agimos como um filho mais velho, em vez de receber, fala: o que está fazendo aqui? O que está fazendo aqui, rapaz? Voltou, né? Agora volta, né? Se ferrou, né? Quebrou a cara. Ah, e se chegar o filho mais novo e o pastor colocar no ministério louvor logo, rapaz, tem até reunião. Que é isso? O cara estava lá na prostituta, está doido. Bota em disciplina por um tempo. Mas não. E os filhos mais velhos ainda falam assim, ó, vão ficar olhando para ele, que não é confiança não, olha, fica de olho, fica de olho. Não vai atrás e não sabe receber. O que Jesus estava dizendo? Tinha 2 filhos perdidos, o filho mais novo e o filho mais velho. Só que na história, o filho mais novo se arrepende e vai ter um banquete, e o filho mais velho, não sei. Porque o filho mais velho achava que era bom demais. E essa é o final da história. Por isso que os fariseus ficaram revoltados, porque eles viram que eles não tinham salvação. O pecador tem, eu aqui, o bom não tem. Na história, pelo menos na parábola. Porque o problema do filho mais velho é que ele olha para si e diz: eu sou bom, né? Eu oro, eu leio a Bíblia, sou líder. Aí quando ele vê um irmão, um crente na igreja, um pecador, errando, ele já pega outro filho mais velho para fazer fofoca. Olha, irmão, já viu aquele irmão? Misericórdia, né? Ih, fez isso com a mulher. Ih, fez aquilo outro. Só Jesus. E cadê o pastor que não vê isso? Muito frouxo esse pastor nosso. Eita, pastor frouxo, rapaz, Jesus. Ei, pastor Severino, severo só no nome, porque é o frouxo. Meu pastor antigo ia pegar um cinto, arrebentar com aquele coro, mas vem o pastor ali com aquela carinha, com aquela pregaçãozinha de autoajuda. Eita, Jesus. Porque é assim que o filho mais velho age. E ele não consegue ver que é a retidão dele que o separa de Deus. É aquilo que ele acha que ele é bom que realmente separa de Deus, porque ninguém é bom diante de Deus, irmãos. Ninguém é bom diante de Deus. Ninguém. E eu li um livro que fala exatamente isso. Por que algumas igrejas crescem e outras não? E ele responde: as pessoas dizem, ao agir do Espírito. Ele vai dizer, não. Porque o Espírito está em todas as igrejas. Pelo menos gostaria de estar. É porque lá fora está cheio de filho mais novo. Gente está no pecado, na lama. O problema é que a igreja está cheia de filho mais velho, não querendo se contaminar com esse pessoal. Criticando, não querendo abraçá-los.
E tanto o filho mais novo como o filho mais velho estão condenados, porque nós não fomos chamados para ser nenhum dos dois. Nós precisamos ser filhos amados. Filhos que amam a Deus. E estão lá por causa de Deus. E sabem amar as pessoas. E sabem que não é melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que você. Você não é melhor do que ninguém, irmãos. Porque todos nós erramos. Você quer ganhar alguém da sua casa? Não haja como um filho mais velho. Talvez está cheio de filho mais novo dentro da sua casa. Se você agir como um filho mais velho, você vai rejeitá-lo e não aceitá-lo. Você tem que agir como um filho amado. Não se ache melhor do que aquele que está vivendo todo errado na sua casa. Porque o que te diferencia dele é a graça de Deus. É a graça. E creia na graça. Creia para que as dores que eles vão ter, os sofrimentos que eles vão ter, possa bater na sua consciência, para ele se arrepender. E ao se arrepender, você possa fazer como o Pai faz, abraçar essa pessoa e amar essa pessoa. Se nós aprendemos isso, criamos o terreno para o Espírito Santo ser derramado na nossa igreja. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Talvez você está agindo como um filho mais novo. Você está aqui, mas o seu coração não está aqui. O seu coração já está questionando as coisas de Deus. Você está aqui, mas a sua vontade é sair para longe da casa do Pai. Você não precisa quebrar a cara para ver que isso é errado. Você não precisa ir para a lama para ver o quanto isso pode prejudicar a sua vida. Você não precisa. Mas quero falar com você que talvez tenha agido como filho mais velho. Se acha melhor do que os outros. Bom demais. Porque você ora, né? Você jejua, o outro não. O outro está errando e você está vivendo certinho. E aí você está criando uma arrogância, um orgulho que te afasta de Deus. Você tem dificuldade de perdoar pessoas que erram, porque você tem dificuldade de ver a graça de Deus. Mas que você hoje possa dizer: eu não sou o filho mais novo, mas eu também não sou o filho mais velho. Eu quero ser o filho amado. O filho amado. O filho que está ali por causa de Deus, por causa do Pai. E se você quer, Senhor, me ajude a ser o filho amado, coloque a mão no seu coração. Mas preste atenção no que eu vou dizer agora, que você vai orar. Em primeiro lugar, eu quero orar a mão no coração para você que vai dizer agora: na minha casa tem um filho mais novo. Na minha casa tem alguém que está afastado do Pai, afastado de Deus, vivendo do pecado. Me ajude, Senhor. Me ajude a não me achar melhor do que Ele. Me ajude a amá-lo, mesmo vendo Ele indo para o caminho errado. E começa agora a orar por essa pessoa e de falar: Senhor, nem que seja pela dor e o sofrimento, traga ele de volta para o caminho do Pai. Agora você, que talvez está precisando reconhecer: eu tenho dificuldade de perdoar, tenho dificuldade de abraçar essa graça, eu tenho dificuldade de amar as pessoas dessa forma, eu muitas vezes estou agindo como um filho mais velho e ainda fico discutindo com Deus. Me ajude, seu filho amado. Não o filho mais velho, mas o filho amado, que está abraçando o Senhor pelo Senhor. Eu aprendo que eu devo carregar minha pedra por ti, não por mim. É pelo Senhor e não por mim.
Senhor Jesus, Pai amado, o Senhor está vendo cada um de nós aqui, e a minha oração é que o Senhor aviva a nossa igreja. Mas para avivar a nossa igreja, precisamos preparar o terreno. E o terreno é deixarmos de ser o filho mais novo e o filho mais velho. É entender que o nosso caminho é ser o filho amado. Aquele que ama o Senhor, que está pelo Senhor, que tem o prazer de viver pelo Senhor, Pai. Nos ajude, nos abençoe de uma forma muito, muito especial. No nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Aleluia.